Bom dia a todos, que Jesus possa nos abençoar neste dia. E é com muita alegria que nós recebemos o convite do Luiz para participar deste evento, desse programa tão importante para todos nós, para trazer esses ensinamentos que ficaram e que estão e que irão ficar, em toda a nossa existência, essas lições importantes do nosso querido Chico. O meu nome é Simval Borges, eu sou do 16º Conselho Regional, na região de Patinga, e eu sou moreno, uso óculos, estou trajando uma camisa branca com as listas vermelhas e ao meu fundo uma parede branca. A proposta do nosso amigo Luiz, para que a gente possa trazer uma reflexão em torno das lições do Chico. Essa prosa com o Chico é fantástica, tá? Vocês estão de parabéns, o Núcleo Espírita Fraternidade, por essa iniciativa, E nós vamos falar de um livro todo conhecido por nós, por todos, acredito, na sua simplicidade, mas em grande conhecimento, o Evangelho de Chico Xavier, dentro do item 286. A proposta é um diálogo de Emmanuel com Chico, e nós vamos ler, ele é curto, para que a gente possa entrar nas reflexões do dia. Chico diz, Emmanuel me falou certa vez: Chico, se alguém se aproximar de você dizendo que vai capinar o mundo, você não deve questionar. Dê a ele uma enxada. De fato, não podemos tirar o entusiasmo de ninguém. A crítica dos opositores de nossa fé não nos dói tanto quanto a crítica dos nossos irmãos de ideal. Vamos incentivar os jovens. Não somos donos do movimento. A casa espírita não tem donos. Vamos criar oportunidade para o crescimento dos outros. Ninguém precisa anular ninguém. Sobra espaço para as estrelas no firmamento. Todas podem brilhar à vontade. Então nós tiramos aqui alguns pontos para a gente refletir em torno da casa espírita, da nossa postura diante daqueles que adentram a casa cheia de entusiasmo, E a primeira fala de Emmanuel para Chico: você não deve questionar. Se alguém quiser capinar o mundo, dê uma enxada, não questione. Ou seja, não mate a ideia. Respeitar, mesmo que a princípio seja um absurdo aos nossos olhos, mas que a gente não mate essa ideia. E a gente foi buscar na Viagem Espírita de 1862, de Kardec, quando ele diz: toda ideia nova vem necessariamente suplantar uma ideia velha. Se ela é falsa, ridícula ou impraticável, ninguém lhe dá importância, pois que, instintivamente, compreende-se que não tem vitalidade. E aí, Emmanuel faz outra colocação interessante: dê a ele uma enxada. Ou seja, ofereça recursos, ferramentas habilitadas para o trabalho. Muitas pessoas entram na casa espírita muito entusiasmadas, Elas entram querendo, tá correndo atrás do atrasado, E cheio de entusiasmo, quer trabalhar aqui, quer trabalhar ali, se empolga, com as atividades da casa espírita, cheia de entusiasmo, mas sem conhecimento. Mas nós não podemos matar esse entusiasmo. Porque se nós oferecemos para ela as ferramentas necessárias para desenvolver uma atividade, uma tarefa, ela vai fazer grandes obras na casa espírita.
E o primeiro e o mais importante, ou a primeira ferramenta mais importante, conhecimento. Conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas já têm habilidades pessoais e têm entusiasmo. Necessário é o conhecimento que ela vai adquirir através de quê? Dos grupos de estudos disponíveis na Casa Espírita. Não é? E aí Emmanuel continua. De fato, não podemos tirar o entusiasmo de ninguém. Né? Ou não podemos matar. Não matarei está, né, a lei. E aí a gente vai numa mensagem também de Bezerra de Menezes, quando ele, o nome da mensagem Transformar Sempre, quando ele fala assim: busquem compreender, respeitar e estudar com dedicação cada turma envolvida nesse trabalho, sem esquecer a escala evolutiva de cada participante, a idade, o tempo de participação no movimento espírita. E normalmente essas pessoas que adentram cheias de entusiasmo, elas não participaram do movimento espírita, elas não têm conhecimento. Por isso é importante esse primeiro startup, né, para que essa pessoa comece a conhecer as propostas, né, os princípios, a filosofia, né, a dinâmica de trabalho, até mesmo da casa espírita, para que ela possa entrar na sintonia com o trabalho. Né? Aí Emmanuel coloca de novo: a crítica dos opositores de nossa fé não nos dói tanto quanto a crítica dos nossos irmãos de ideal. Ele quer dizer o seguinte: nós já estamos preparados, né, ou esperando as críticas que vêm de fora. Mas quando a crítica ela acontece dentro da casa espírita, dos nossos companheiros do lado, como ele mesmo usou a expressão, nos dói muito. Não é? Ele mesmo coloca os inimigos da doutrina, ele vai estar dentro do movimento, os inimigos do movimento, dentro das casas espíritas. E aí ele coloca para nós: é ainda preciso, entretanto, mencionar as pessoas que são postas relativamente a mim em posições falsas, ridículas e comprometedoras, e que procuram se justificar, em última instância, recorrendo a pequenas calúnias. Isso acontece dentro do nosso movimento, dentro das casas espíritas, mas ele nos coloca mais à frente a questão do silêncio. Precisamos dar tempo e silenciar diante de alguns fatos, para que o próprio tempo seja o remédio, não é? E ele continua na sua orientação, agora ele fala dos jovens. Vamos incentivar os jovens. Por quê? Ele mencionou o jovem. Porque jovem é aquele espírito que está num corpo ainda novo, cheio de energia, cheio de entusiasmo, né? É como um carro com um tanque cheio de combustível, mas não vai a lugar nenhum, se não tiver um motorista, um orientador, um facilitador habilitado para conduzir aquele carro. Então esse carro são as pessoas, né? É aquele jovem. O combustível é aquela energia, aquele entusiasmo, e o motorista é aquele trabalhador que já detém o conhecimento suficiente para conduzir, para orientar esses jovens. É o facilitador, como nós falamos na área do estudo do Espiritismo. Todos nós devemos ser esse facilitador, não é? Facilitar, né, a introdução daquele trabalhador dentro da estrutura da casa espírita, através do estudo. Aí ele continua: não somos donos do movimento. A casa espírita não tem dono. Isso aqui é muito importante, porque nós precisamos focar a causa e não a casa. E muitas vezes nós observamos companheiros nossos que se afastam porque ouviu alguma coisa que ele não gostou, mas não está ainda na sintonia com a proposta da doutrina espírita, com a causa. E a causa ela está em todos os lugares.
A casa é o corpo, a estrutura, material perecível, né? E a causa é o espírito, é a estrutura espiritual envolvida ali naquele trabalho, naquela instituição. É imperecível. E aí, Bezerra, novamente, na mensagem Transformar Sempre, nos diz: o trabalho com Jesus exige aperfeiçoamento e mudanças necessárias, equilíbrio e estudo sério, para que a obra não sofra as investidas do personalismo intransigente e egoísta. Então nós não podemos ser donos da casa, porque quando alguém é dono da casa, faz a sua maneira, como ele pensa, como ele quer, não é? Isso acontecia já no passado. As pessoas aqui mesmo em Patinga, a gente sempre falava assim: vou na casa do fulano de tal, não é? É uma cultura, mas que a gente tem que começar a entender que a casa, né, o grupo espírita não tem dono. Nós estamos trabalhando na causa, né? E aí nós precisamos criar a oportunidade para o crescimento de todos os outros dentro dessa estrutura. Aqueles que estão chegando, é questionar a eles: quantos pães tendes? Está em Mateus, a multiplicação dos pães. Porque o mínimo de entusiasmo, a espiritualidade multiplica quando existe a boa vontade, a intenção boa para o trabalho, não é? Então é isso que a gente gostaria de deixar como reflexão desta passagem, finalizando com a última frase que Emmanuel deixou, quando ele diz: sobra espaço para as estrelas no firmamento. Todas podem brilhar à vontade. Muito obrigado, agradecendo novamente ao nosso companheiro Luiz, e que todos possam estar com Deus no coração e na alma. Muito obrigado. Que assim seja.